canal do Songival. Construindo saber com o professor Songival. Eu daqui e você daí, que é muito, mas muito mais importante, nunca esqueça disso, neste domingão, dia 15 de setembro de 2024, às 10 horas e 10 minutinhos da manhã, estamos iniciando mais um programa Construindo Saber pela rádio mais feliz da cidade de Ribeira do Pombal. É a 104.9, prefixo ZYS 506. A rádio mais feliz da cidade está no ar todos os dias. E o programa Construindo Saber no ar todos os domingos, das 10 às 11 da manhã, com o professor Songival. Hoje estamos aqui especificamente para fazermos um trabalho que considero de grandiosa valia, de muita sensibilidade, muita importância para todas as pessoas estarem sempre refletindo e praticando. A temática do dia: diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão. Inclusive, deixar aqui um forte abraço para todo o público do Colégio Silvia Brito, de Ribeira do Pombal, Colégio Estadual Professora Silvia Ferreira de Brito, que está iniciando esta semana o projeto da terceira unidade, do terceiro trimestre, que é exatamente o projeto de ciências humanas, mas que cabe em todas as áreas do conhecimento, que chama-se diversidade e inclusão. Então a gente vai lançar essa proposta. Alguns alunos já estão cientes, já estão a par da situação, dos trabalhos que irão acontecer, tá bom? Então, nomeadamente, hoje nós temos aqui um papo com uma professora que é pedagoga, especialista na área, tem mestrado nesta área também. Tem um trabalho muito importante, muito significante no tocante à alfabetização de crianças, à alfabetização de adultos e, sobretudo, na educação especial na perspectiva inclusiva. Nós vamos bater um papo hoje com a professora mestre Sara Santos, a nossa mestra desta área da inclusão de pessoas com deficiência e inclusão de todos os públicos no cenário social e, por assim dizer, no cenário educacional. Portanto, a gente vai bater aquele papo muito cabeça com uma professora que pode vir a nos ensinar e orientar-nos a trabalhar este tema que tem, como disse, uma relevância muito significativa na sociedade mundial, na sociedade de todo o planeta, tá bom? O programa Construindo Saber hoje não só pela Canabrava FM, a rádio mais feliz da cidade de Ribeira do Pombal. Você que está nos acompanhando neste domingo também poderá, na segunda, na terça e na quarta-feira, acompanhar cortes deste programa que surgirão aí no canal do YouTube do Songival e também no Instagram, @SongivalSantos. Então a gente vai estar aí para aquelas pessoas que preferem curtir 10, 11, 12 minutinhos como corte do programa, em vez de assistir o programa todo na íntegra. Isso também é válido e a gente agradece também, tá certo? Então, deixar aqui muito bem claro a temática de hoje: diversidade e inclusão. O papo de hoje é com a professora mestra, a coordenadora Sara Santos, que é coordenadora de uma escola privada, da rede privada aqui de Ribeira do Pombal, e também coordenadora municipal de educação especial na perspectiva inclusiva. Faz um trabalho brilhante e, a propósito, a gente já pode pedir a ela que também nos fale um pouco a respeito da importância desse mês de setembro, esse mês de setembro, chamado Setembro Verde, nesse contexto, tá certo? Daqui a pouco a gente vai começar, portanto, um bate-papo com a professora Sara Santos. Esse bate-papo será dividido em 3 blocos e, portanto, serão 3 cortes que irão para o ar, para que as pessoas possam acompanhar e também para que o Colégio Silvia Brito possa trabalhar
com essa entrevista como abertura oficial do nosso projeto do terceiro trimestre, da terceira unidade, que é igualmente denominado Diversidade e Inclusão, tá beleza? Então a gente vai dar uma respirada, tomar um gole d'água e volta já já. Daqui a 3 minutinhos, para quem está ao vivo aí nos acompanhando pela rádio mais feliz da cidade, nós retornamos com um papo cabeça sobre diversidade e inclusão com a professora mestra Sara Santos. Já já. Construindo saber com o professor Songival. Eu daqui e você daí, que é muito, mas muito mais importante. Este programa é feito com muito carinho, afeto e amor para você que está aí do outro lado, sempre valorizando o nosso trabalho dominical todo domingo das 10 às 11 da manhã, o Construindo Saber pela rádio mais feliz da cidade, a Canabrava FM de Ribeiro do Pombal 104.9. É isso aí, prefixo ZYS 506. Não se esqueça disso. Eu te contei? Te contei não? Então chega pra cá, mata no peito, bota no chão, toca comigo que eu vou te contar. É muito carinho, é muito afeto, é muito amor para fazer esse programa para você. E hoje em especial a temática é diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão para poder estarmos falando sempre a respeito de algo que é de grandiosa importância para toda a nossa sociedade. Portanto, esse é o projeto da terceira unidade do Colégio Silvia Brito e hoje eu tenho aqui para bater um papo com a professora Sara Santos, a professora que tem mestrado nessa área, uma professora que nos estima muito e nos deixa muito orgulhosos de tê-la sempre aqui no nosso programa batendo esse papo. Professora Sara, seja bem-vinda mais uma vez aqui à nossa casa. Eu digo nossa porque também já é sua, mediante as parcerias que já firmamos em outros momentos. Seja muito bem-vinda e fique bastante à vontade para as suas considerações iniciais neste dia. Olá, Songival, professor Songival, né? Obrigada pelo convite novamente. Bom dia a todos. Hoje essa temática, principalmente em setembro, que chama-se Setembro Verde, a gente vai bater um papo, né? Explicar realmente a questão da diversidade, da inclusão, a questão do aprender a conviver em sociedade. Beleza, professora. A professora tem mestrado nessa área, né? O mestrado da professora é realizado em Lisboa, Portugal, na área de inclusão de crianças com necessidades educacionais específicas e pela UNEB, justamente diversidade e educação. Não é assim, professora? Correto. E aprendi muito, viu? Bastante. Agora, professora, eu acredito que nós precisamos registrar isso, porque apesar de uma graduação ou mais de uma, apesar de cursos de especialização serem muito importantes, apesar de aprendermos muito em cursos de extensões universitárias, em cursos de mestrado, doutorado, mas nada é tão gritante quanto a aprendizagem na vivência, nas experiências do dia a dia. Não é isso, Pro? Ou eu estou equivocado? Não, com certeza. Eu aprendi mais, a gente chama-se de aprendizagem empírica. Uhum. É aquela aprendizagem que a gente convive, a gente sente na pele, a gente vivencia com os exemplos, vivencia com os obstáculos, com as dificuldades, e cada serzinho que a gente trabalha tem uma particularidade e sua potencialidade. É isso que faz somar com toda essa fundamentação teórica que a gente traz da faculdade, da universidade. Então, eu falo que é um contexto mesmo de significado e aprendizagem para o seu dia a dia. Beleza, muito bem. Aliás, a professora Sara tem realizado um trabalho brilhante em Ribeiro do Pombal no tocante a essa temática, e setembro é um mês que promete bastante, né, professora? Porque faz com que a gente pare para refletir ainda mais sobre a luta, sobretudo de pessoas com deficiência na nossa sociedade, não é, Pro? Sim, eu falo que setembro é o mês da primavera, né? Dia 23 aí inicia a nossa primavera, é o mês do colorido, da vida, né? Da energia.
e vem com várias cores. Vem o Setembro Verde, que é a luta mesmo, a conscientização das pessoas com deficiência. O Setembro Azul, que vem a luta das pessoas com surdez. Nós também temos o Setembro Azul. Temos o Setembro Amarelo, que é a luta contra o suicídio. Muitas mães que têm filhos com deficiência não sabem lidar com tal situação, acabam sendo mãe solo. Os maridos abandonam e essa mãe acaba numa depressão e às vezes no próprio suicídio. Então essas cores, elas vêm para que chame a atenção à sociedade e possa estar auxiliando, ajudando essas pessoas realmente que necessitam. Beleza, um alerta a mais, né? A verdade é essa, para que nós nos preocupemos ainda mais com questões sociais e de grande relevância, como são essas que a professora cita. Aliás, setembro brilhante também, porque 23 de setembro é o dia em que a ProSara nasceu, se aproximando mais uma primavera, né, professora? A gente chega lá, com fé em Deus. Mandar um abraço para o meu irmão, o Sonival, o Sony do Jorro, né? Que fez aniversário agora, dia 14 de setembro, e de repente pode estar nos ouvindo aí junto com o Iomar, o grande parceiro dele de idas e vindas de velhos carnavais. Iomar Valadares, que também é um grande ouvinte aqui da rádio mais feliz da cidade. Mas voltando aqui à temática, professora, a ideia de convidá-la para participar dessa entrevista é fazer um bate-papo esclarecedor e voltada para um direcionamento melhor das reflexões, das ações e das reflexões sobre as ações que temos a fazer no Colégio Silvia Brito, com o alunado aí do ensino médio, sobretudo os estudantes de primeiro e de segundo ano que participarão diretamente do projeto Diversidade e Inclusão, que é a sua praia, é a sua formação. Então, eu gostaria que a professora pudesse, assim, contribuir conosco a depender das respostas que sejam necessárias dar com relação às perguntas. Então, eu queria logo fazer a primeira pergunta, Pro. Diversidade. O que seria isso? Como conceituar esse termo diversidade tão presente nos dias de hoje, em pleno século XXI? Primeiro eu quero parabenizar a Escola Silvia Brito pela temática, porque é uma realidade que a gente não pode fugir, né? É uma temática que tem que trazer sim para a escola, para que haja discussão, uma roda de conversa, uma sensibilização e orientação, informação também acima de tudo, para que a gente possa lidar com essa diversidade. E o que é realmente essa diversidade? Significa múltiplos, significa vários, né? E tanto a questão da religiosidade, a questão social, cultural, essa diversidade ela está em todos os parâmetros. Então a gente tem na nossa escola uma diversidade imensa de pessoas que cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem o seu jeito de agir, de pensar. Então dentro de uma escola a gente tem que criar sim esse colóquio, essa conversação, para que esse tópico diversidade comece a perceber que eu sou diferente de você e cada um tem direito ao seu espaço. Eu trouxe aqui como exemplo de diversidade a variedade de livros, a variedade literária que nós temos, né, que traz caminhos que a gente começa a refletir. Por exemplo, a diferença racial. Nós temos uma diversidade racial, né, uma diversidade de etnia. Nós temos essa coisa de o outro não aceitar por ser negro, por ser preto. Então, isso deve ser trabalhado sim na escola, porque faz parte da diversidade, né? É uma realidade que a gente não pode ofuscar, não pode esconder, pelo contrário, trazer em discussão, porque aí vem a questão do respeito. A diversidade também da característica física, que nós temos aqui, Joca e Dado, é uma amizade diferente, que um colega aprendeu com o outro que tem síndrome de Down. Então, essa diversidade veio a somar dentro da instituição. Nós temos também a questão, a fábula, o coelho prestativo. O que é esse coelho prestativo? A questão da dignidade, a questão da hombridade. É uma diversidade da característica humana. E a gente não pode deixar de lado, né? Livro que nosso filho Theo começou a ler ontem, né? Eu trouxe... esses livros são de Theo. Eu pedi ele emprestado, ele disse que me emprestava. Meu amigo especial, explicando que na diversidade as pessoas, elas podem sim gostar de ficar sozinhas, elas podem sim gostar de ser tímidas, e a gente tem que aprender a respeitar essa diversidade, né? Não julgar o outro porque ele não gosta de ser sociável. Pelo contrário, a gente tem que respeitar a cada passo. A diversidade da adoção. Nós temos Filhos do Coração, que é outro livro que eu leio para a Theo,
E essa questão da adoção, nós temos famílias diferentes, pai, casal de masculino, casal feminino, que adotam as crianças, casal de gays. Isso é uma diversidade que a gente traz para a nossa realidade e tem que ser discutido. Já faz parte do contexto contemporâneo nosso, né? Com certeza, século XXI. Tudo bem ser diferente, né, de Todd Park, que é outra diversidade que a gente tem que estar levando para a sala de aula, para que a gente possa estar discutindo. E a gente ser um elo, ser uma ponte. A escola é uma ponte para a gente informar os nossos pais que tudo bem ser diferente, tudo bem conviver nessa variedade de pessoas, de cultura, tudo bem, é tranquilo. O que cabe a gente é respeitar. Então, se a diversidade está aí, nós não podemos ofuscar, pelo contrário. E de uma vez por todas, né, professora, acabarmos com a ideia de querermos turmas homogêneas, que isso nunca existiu Não é isso. e nem nunca vai existir. E agora A nós temos mais heterogeneidade, né? isso. Que essa é a grande riqueza, e sobretudo do povo brasileiro, que tem uma riqueza de miscigenação, uma riqueza histórica dessa mistura de etnias, né? Sim. Perfeito, muito bom. Professora, muito boa a sua colocação, e eu queria aproveitar o momento, pessoal de casa aí, para a criançada, para os adolescentes, para o pessoal aí que não é muito dado à leitura. Nosso filho tem 5 anos de idade e ele já vai com mais de 30 livros na sua bagagem aí de leitura. Com 5 anos de idade já leu mais de 30 livros. Obviamente, livros voltados para a faixa etária dele, mas aí serve de entusiasmo, de repente, né, de estímulo para quem não gosta de ler. Pega um pouquinho para ler, você vai gostar. Depois que pegar o hábito, nunca mais você quer parar. Porque é outro mundo, é outra cabeça, é outro conhecimento quando você começa a ampliar os seus horizontes através da leitura, não é isso, Pro? Isso, como você falou, a questão do conviver, do sentir na pele, a gente aprende. Mas a fundamentação teórica, ela vem somar. A gente precisa dessa fundamentação teórica para criar pontos, criar elo e tentar entender nas entrelinhas o que cada situação vem a nos dizer. Então eu trouxe de propósito esses livros, essa coleção, para que o irmão mais velho leia para o irmão mais novo, né, possa ler para os pais, quando os pais não aceitarem tal realidade, porque nós temos pais com uma cultura antiga que não aceita a pessoa ser gay, não aceita a pessoa ser diferente de como eles falam, entre aspas, né? Então a gente mais jovem tem que estar levando para casa essa informação através dos livros e mostrar, sensibilizar, para que a gente aprenda a respeitar. Perfeito, esse talvez seja o grande nome da diversidade e da inclusão, é exatamente o verbo respeitar, né, professora? Não podemos pensar em outra falando coisa. essa palavra aqui, porque a gente primeiro respeita e depois ama, né? Porque amar sem o respeito não existe, né? Ele está ali, é um amor que vem com o respeito, que a gente entende cada particularidade. Perfeito. A arte marcial fala muito disso, Aristóteles falou muito disso, existem algumas pessoas, inclusive, que falam muito a respeito do amor, mas a gente precisa entender, apesar de o amor ser, sem dúvida nenhuma, uma das, ou talvez a maior de todas as virtudes do ser humano, mas é como a professora cita, se você não respeita, você não vai chegar a amar incondicionalmente. E se amar não for incondicional, não é amor, está faltando alguma coisa. Aliás, Aristóteles fala também, a coragem vem primeiro, tá? Porque para amar e para todas as outras virtudes serem postas em prática, você precisa ter primeiramente a coragem. Ela pode não ser o mais importante item dentre as virtudes, mas é sem dúvida a primeira. Então, para incluir as pessoas, precisamos também ter coragem de admitirmos que somos diferentes, sim, mas temos direitos iguais ou equitativos, exatamente, para que nós pensemos na igualdade correspondendo a cada um dentro do contexto democrático, né? Tratar o outro bem é tratar o outro com respeito e por isso com dignidade, né, Pro? E inclusão, professora? A professora cita um contexto legal e interessante para a diversidade. E o que seria, portanto, a inclusão? Quando a gente vai para um dicionário, falar incluir significa inserir. E eu vou muito além disso, não é somente inserir. Porque às vezes a gente matricula, por exemplo, nossos alunos numa escola
A gente inseriu esse aluno sim, mas o contexto por trás dessa inserção é que é preocupante, não é só matricular. Então, para a gente incluir alguém, a gente tem que estar preparado para esse alguém, a gente tem que ter um conhecimento prévio desse alguém que vai chegar, para que a gente possa estar construindo caminhos para que esse alguém possa evoluir, né? Essa pessoa possa evoluir. Então, a gente não pode vendar os olhos para que o novo chegou. Se esse novo chegou, eu tenho que incluir realmente, eu tenho que abraçar essa causa, eu tenho que vestir a camisa dessa causa, eu não tenho que maquiar, né? Ah, foi matriculado, ótimo, a escola é inclusiva, não é. A escola fez uma integração, matriculou esse estudante, mas não está correndo atrás. Então, se eu incluo, se minha sala está mais diversificada ainda, está mais heterogênea ainda, eu tenho que conhecer cada serzinho. E aí vem uma crítica. Às vezes as pessoas falam, ah, mas se eu olhar o laudo, eu vou estar rotulando. Por exemplo, uma pessoa com deficiência chegou na nossa escola, nós temos colegas com deficiência, os alunos percebem isso, que sua sala tem muito colega com deficiência aparente, porque eu falo que nós todos temos deficiência. Sem dúvida nenhuma. Né? Mas algumas deficiências são mais aparentes e vem acompanhado com um laudo, com um diagnóstico clínico. Então, se eu colega, se eu professor, eu gestor, recebi o meu estudante, o meu colega com deficiência numa escola, eu vou conhecer o seu laudo clínico para que eu possa estar auxiliando, estar ajudando na questão da aprendizagem, no avanço da aprendizagem. É uma informação a mais que você tem, né? É uma informação a mais, não é um laudo para rotular. É um laudo para construir caminhos para que eu possa ajudá-lo, para que eu possa ter empatia, me colocar no lugar do outro, para que o outro evolua como pessoa, né? E como estudante também na questão do conteúdo. Aprendizagem para a vida, que eu falo que é o mais importante. Então, incluir é inserir, é pegar na mão, é estender a mão, é construir ponte, é construir empatia, equidade, como você falou, é abraçar essa causa, é dar as mãos. Incluir é tudo isso. Né? Nossa, não é somente inserir. Beleza, professora. E a professora cita muito bem aí quando fala sobre os alunos. Os alunos, na realidade, eles são os nossos protagonistas e, portanto, enquanto protagonistas, esses recados valem também para todos eles, não é? Para que eles possam oportunizar ao outro uma convivência harmônica, é necessário ter o respeito, é necessário saber lidar, não só tolerar, mas respeitar, saber lidar com as diferenças e saber abrir o coração para realmente incluir as pessoas, não é, Prof? Eu trouxe um livro aqui de Segala que fala que a inclusão não é favor nem bondade. Eu ganhei esse livro de uma pessoa especial, Maria José, minha diretora pedagógica, e aqui fala da questão do capacitismo. A gente enxerga o outro, vem a questão do preconceito, enxerga o outro como incapaz. O nosso primeiro olhar, nossa primeira visão já é um preconceito daquela pessoa. Então a gente não pode enxergar o outro como incapaz. Ser capacitista é ser pequeno. A gente tem que criar desconstruir essa palavra e a gente abraçar essa causa e respeitar. Porque se eu enxergo o outro como incapaz, eu estou sendo capacitista. Se eu, colega, não incluo o meu colega com deficiência ou necessidade específica no meu trabalho, porque ele é doente, ele tem uma deficiência, eu estou sendo capacitista, eu estou sendo preconceituoso. Então a gente tem que ter cuidado, né? Eu estou discriminando ali alguém que realmente merece ter oportunidade, merece mostrar suas potencialidades, nem que sejam poucas, mas que eles precisam sim ser participantes. Tanto o aluno com deficiência, nós temos aí a deficiência física, deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência visual. Essas são as deficiências. E nós temos as pessoas com necessidades educacionais específicas, que entra a dislexia, que entra o autismo, que entra o TOD. Então, são necessidades específicas que os alunos têm, que meus colegas têm, e eu preciso abraçar essa causa para realmente incluir. Eu não tenho que esperar o meu professor somente incluir o meu colega, ou o gestor incluir o meu colega. Eu também, estudante, eu tenho a obrigação, como pessoa, de acolher o meu colega, estender as mãos para eles. Beleza, a professora Sara Santos batendo um papo aqui conosco exatamente sobre diversidade e inclusão.
tema extremamente importante e que a gente não pode passar despercebido, sobretudo agora. Setembro, iniciando a terceira unidade de estudos no Colégio Silvia Brito e iniciando concomitantemente o projeto Diversidade e Inclusão de Ciências Humanas e abrindo as portas para as outras áreas do conhecimento também participarem. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para todo o público do Colégio Silvia Brito. O professor Alan Wendel aqui dizendo que está acompanhando a entrevista, muito boa, e também pelo 99811-1049 aqui também o professor Daniel Cardoso, diretor da instituição, e a sua esposa Jo. Mandar um abraço para todos que estão aí conectados com a gente, beleza? Professora Sara, é importante que a gente esteja sempre atento aos detalhes. Então, quando nós estamos falando a respeito de diversidade e inclusão, é preciso que eu faça uma pergunta. Qual é a importância, professora, de trabalhar uma temática como essa na escola? E mais, vou ainda um pouco mais. Qual é a importância de trabalhá-las juntas, indissociavelmente, a diversidade com a inclusão? Sim, a questão da importância é que essa construção paralela, ela deve existir, como já venho falando, de mãos dadas, porque uma está junto da outra, elas estão unificadas. E a questão da inclusão, quando a gente fala, não é somente para os alunos com deficiência, não é somente para os alunos com necessidades educacionais específicas, a inclusão ela é também para o negro, para o branco, para o índio, para religiões. A inclusão é para todos os tópicos, né? Todas as nuances que existem dentro do contexto escolar, dentro de uma sociedade independente. Que às vezes a pessoa fala que incluir é somente para as pessoas com deficiência. Não é. Por ser a minoria, chama mais atenção, fica mais gritante. Mas a inclusão é para todos. E trazendo essa temática para dentro da escola, percebe-se que todos têm direitos, mas também todos têm obrigações, têm deveres. Os alunos com deficiência, com necessidades, independente, eles percebem que a diversidade existe, a pluralidade existe, né, tanto cultural quanto humana mesmo, e também a inclusão existe. Se elas existem, qual é o meu papel como cidadão? Qual é o meu papel como estudante? Eu tenho direitos e eu tenho deveres. Às vezes as famílias acham que para o meu filho ter uma deficiência só tem direitos, não tem deveres. Pelo contrário. Então, a escola trazendo essa temática junto e trabalhando de forma interdisciplinar, né? Eu falo com todos os componentes curriculares, não existe um componente para essa temática, não. Ela está em todas as nuances, em todos os componentes curriculares. Sim. Né? Para que perceba-se que em matemática a gente pode trabalhar sim um gráfico, pode trabalhar a questão de números. Na questão de ciências humanas, trabalhar a questão comportamental, a questão cultural, a pluralidade cultural, como foi falado aqui, dentre outros tópicos. Num ano como esse, trabalhar questões voltadas à política de um modo bem amplo, né, da coisa, não a política partidária, jamais, que isso não existe, mas a conscientização a respeito do quão é importante sermos seres politizados, pois somos políticos e sociais por natureza, fala né? Isso, nós somos políticos, né? A gente acorda político. Não há nada que não tenha uma conotação política, né? Que não seja politiqueira, aí é verdade. Com certeza. Então, trazer essas duas temáticas, né, que tornam assim uma só temática, é mostrar que todos os estudantes, eles precisam entender que aprender e conviver na diversidade é perceber que eu sou diferente de você, mas também nós temos deveres e direitos iguais praticamente. Então, a gente tem uma discussão que tem que ser dita e trazer essa temática. É importante a gente perceber as potencialidades dos nossos estudantes e aproveitar para que eles mostrem essas potencialidades. Né? Porque às vezes ele é enxergado como doidinho, como incapaz, como doente. E eles têm potencialidade. Como coitadinho, né, Pro? Isso. Então, o que a professora... Então, vamos trazer essa potencialidade para que ele aprenda. A estima vai elevar. Muitos ficam cabisbaixos. Por que ficam cabisbaixos? Porque ele não tem voz, não tem oportunidade. Nem que seja pouca, mas um pouco que eles demonstrem para a sociedade é importante para a sociedade enxergá-lo. Né? O professor enxergar o seu aluno, o seu discente, com uma particularidade que ele tem,
mas ele tem algo a mostrar, tem algo a fazer. Eu falo que é aprendizagem para a vida. A gente se prende muito aos conteúdos do nosso currículo escolar e a aprendizagem para a vida, para eles, é mais significativo. Porque eles vão aprender a conviver com o outro, vão aprender a ser, a viver, a fazer, que é importante, a fazer coisas que eles não faziam. Então, eles socializando numa escola, eles vão ter sim voz e vão começar a ter uma autoconfiança. Isso faz parte da diversidade e inclusão do projeto de vocês, do Silvia Brito. É engraçado quando a professora cita essas últimas frases, ao mesmo tempo a professora Sara está trazendo Jacques Delors com os 4 pilares da educação que ele escreveu, e o estudante realmente aprenda querendo, vendo aquilo como algo importante para ele. Ou seja, a fundamentação teórica, como sempre, em elo com a prática. Exatamente. Professora, agora tem uma questão também que eu preciso perguntar, a título até de poder nos orientarmos melhor. Quais seriam os erros que nós não podemos cometer num projeto como esse? Isto é, quais seriam os detalhes em que eu tenho que prestar muito atenção para não incorrer em potenciais erros que possam prejudicar o andamento ou até mesmo o brilho do meu trabalho? Um grande erro, por isso que eu falo, a gente tem o conhecimento prévio do nosso estudante para a gente não dar uma função para ele que ele não possa exercer. Então, isso aí eu estou sendo excludente. Eu estou excluindo o meu estudante, porque eu não tive essa preocupação de ter um conhecimento prévio do que ele pode nos ofertar, qual a potencialidade dele, que ele pode apresentar. E aí eu lancei algo difícil, um desafio, que no momento ele não vai poder nos ajudar. Né? Então, isso não podemos fazer jamais numa escola, né? Nem eu, colega, nem eu, diretor, gestor, nem professor. Usar as terminologias, né, que já são antiquadas, doido, retardado, mongoloide, são terminologias que ainda usam, infelizmente, especial. Essa questão da terminologia especial, meu aluno é especial, eu tenho um colega especial. Nós somos especiais, eu falo isso, todo mundo é especial. Ser especial é ser importante. Ele tem uma necessidade específica. Qual é a necessidade dele específica? É aí que a gente vai conhecer previamente essa necessidade específica para estimular, para que ele possa evoluir. Mas meu aluno é especial, eles não gostam desse termo, já falei em várias palestras sobre isso. Eles não gostam, eles ficam tristes, eles ficam rotulados. Então a gente tem que ter essa consciência. Você queria ser chamado de especial para diminuir você? Porque o outro chama de especial para diminuí-lo. Pois é. Mesmo sem perceber. É uma forma de segregar, né? Segregar isso. Não é intencional, mesmo. gente. Não é intencional, mas acontece. Então, se a gente pode se preparar mentalmente para que isso não aconteça, vai ser sempre interessante. Sim, eu falo nas minhas palestras o quê? Chama pelo nome, conheça o nome desse colega, conheça o nome desse estudante, para que ele não seja chamado de especial o tempo todo, né? Minha sala está cheia de colega especial. Quais são os nomes? Porque eu tenho o nome Sara, você tem Songival, ele tem José, João, Marcos, ele tem também. Então a gente conhecer esse nome, né? Para que a gente não seja excludente. Porque aí eu não estou criando, não estou construindo uma inclusão, estou desconstruindo. É exatamente o oposto, né? O oposto. Então são terminologias que a gente tem que ter cuidado. Outra coisa, a gente ter o cuidado de escutá-lo. Eles têm voz. Às vezes a gente responde por eles. A gente permite o pai estar respondendo por eles, a gente, professor, responde por eles, a gente tem que escutá-lo. Muitas vezes o coleguinha quer responder pelo outro, né? Porque tem, às vezes, a voz um pouco mais marcante na sala e tal, mas isso não é legal, né? É uma super proteção que acaba sendo excludente. Sim. Então a gente tem que dar voz, né? Mas ele não fala. Sim, mas a gente vai perguntando o tempo todo que pode chegar um momento que ele pode sim responder. A gente tem que ser persistente, é uma palavra muito forte para a minha vida. A gente persistir no que a gente quer alcançar. Mesmo tendo obstáculos, mesmo tendo derrotas, a gente tem que persistir. Porque chega um momento que ele sim pode evoluir. Ele vai ter confiança. Ela confiou em mim, porque eu não vou confiar em mim também? E começar a desabrochar.
A gente tem que ter cuidado com tudo isso. É não fazer as coisas por eles. Pelo contrário, a gente tem que mediar. Se meu colega não quer escrever, eu vou escrever por ele. A profissional de apoio está na sala, está sempre escrevendo por ele, porque ele não é capaz. Ele é capaz do jeito dele. A gente tem que respeitar isso. Uma coisa, professora, que me incomoda muito quando a professora cita esses pontos aí, é quando nós, enquanto educadores, muitas vezes subestimamos a inteligência, a capacidade, o potencial intelectual do meu aluno, independente de ele ter ou não uma deficiência aparente, mas muitas vezes nós achamos que o nosso aluno pode muito menos do que aquilo que ele realmente pode. E isso me incomoda muito, porque o aluno sempre vai estar estacionado numa faixa de potencial que esteja abaixo daquela que ele alcançaria se eu o desafiasse um pouco mais, né? Então, claro, eu não vou superestimar, achar que todos os meus alunos são gênios, mas eu também não devo subestimá-lo. Essa é a minha visão, queria que a professora falasse um pouco sobre isso também. Sim, essa questão da gente ser a sombra, acaba sendo a sombra, a bengala desse colega, desse estudante. Então, se é desafiar, professor, sempre gostei de desafiar os meus alunos, sempre. Não desafiar para que não possa excluí-lo, não. Eu conheço previamente e vou aos poucos, né? Mohan fala muito bem isso. Se meu aluno aprendeu Y, eu vou desafiar mais uma letra, mais um degrau. Aos poucos ele vai começando a perceber que ele consegue. Então são desafios que a gente deve fazer. A gente não é uma bengala para essas pessoas. Não estou ajudando de jeito nenhum. Estou deixando essa pessoa mais dependente de mim. Então é perceber o que ele tem de melhor e a gente usufruir, a gente estimular, a gente desafiar. Essa questão de subestimar acaba sendo capacitista mesmo, né? Achar que o outro é incapaz sempre, sempre. Eu sempre fui tímida, sempre, ainda sou tímida. E eu fui muito rotulada por isso. Eu não era escolhida em algumas apresentações, porque a minha timidez não me deixava falar. Eu queria e não conseguia. Então, isso eu levei como desafio. Encontrei algumas professoras que me desafiaram, mas encontrei algumas professoras que me excluíram. E isso eu levei como um ponto positivo para mim, que eu tive essa capacidade de me desafiar. Isso na infância e na adolescência, inclusive, acaba provocando traumas para que a pessoa precise se esforçar muito para superar esses traumas ao longo da vida adulta. Então eu percebi que eu estava sendo excluída pelo meu tamanho. Muitas vezes eu fui excluída por não ter tamanho, uma estatura grande como você. Por isso que eu quis compensar essa questão de tamanho. E aí veio essa questão. Eu tive exemplos bons em casa. Minhas irmãs sempre se desafiaram. A gente era de uma rua considerada rua da favela mesmo. Rua excluída. É outra questão da diversidade. Né? A questão da renda, a questão familiar, tudo isso tem que ser trazido para dentro de uma escola, sim, porque a gente tem que perceber que a gente tem capacidade, a gente tem que se desafiar. E eu fiz isso, né? E eu continuo fazendo isso. E hoje eu estou bem comigo mesma, porque aquele outro não conseguiu me destruir na questão da minha autoestima. Pelo contrário, eu me desafio. É isso aí, e aí a gente cresce um tiquinho a cada dia. Falar em crescimento, o horário está indo embora, a gente tem mais uma parte. E antes de ir para a última parte da nossa entrevista, professora, eu tenho um quadro aqui no nosso programa que já é esperado por muita gente, que manda mensagem pelo 99811-1049, manda mensagem dizendo: vai ter hoje não o quadro Ó Dúvida Cruel? Então toma lá, galera. Bom, no quadro Ó Dúvida Cruel de hoje, eu pergunto assim: quando você vai falar, muitas vezes, principalmente quem fala um pouquinho mais rápido, muitas vezes não dá para perceber como aquela expressão ou aquela palavra seria escrita. Então eu pergunto, quando você usa afim, seria separado ou seria junto? Afim. Separadinho, o A do fim, ou tudo junto? Então veja só, é preciso que primeiro a gente entenda o contexto em que aquele vocábulo ou aquela expressão
seja inserida numa certa oração. Então veja só, nós viemos a fim de discutir o projeto. Esse a fim de discutir o projeto é junto ou separado? Nesse caso, precisa ser separado, minha gente. Não pode ser junto. Não é que o termo afim, tudo junto, não exista. Ele existe, mas é aplicado em outra situação. Nesta oração, nós viemos a fim de discutir o projeto, precisa ser separado. Por quê? Porque a locução a fim de indica a ideia de finalidade, de propósito. Então, nós viemos com o propósito, com a meta, com o objetivo de discutir o projeto. Portanto, separado. Vamos a um exemplo de afim junto, que existe também? Afim é um adjetivo e significa semelhança, que tem afinidade. Então, eles dois têm ideias afins. Ou seja, eles dois têm ideias semelhantes. Eles dois têm ideias que ambas têm afinidades entre si. Aí seria o afim junto, seja singular, seja plural. Beleza? Então, esta é a participação do nosso quadro. A semana que vem tem mais, sempre tem uma dúvida cruel aqui para tentar melhorar a sua situação de como se escreve ou como se pronuncia alguma palavra, a depender do contexto aplicável a uma frase. Tá, beleza? Essa é a rádio mais feliz da cidade. E este é o programa mais feliz do planeta. Hoje falando com a professora Sara Santos a respeito do tema diversidade e inclusão. E eu, sempre daqui e você daí, que é muito, mas muitíssimo mais importante. Professora Sara, então, o projeto Diversidade e Inclusão do Colégio Silvia Brito, terceira unidade, está aí lançado e eu gostaria de saber da professora, como uma especialista nesta área, o que esperar de um projeto como esse, professora? Esperar a aprendizagem, né, de cada estudante, de cada gestor, do todo, porque não é fazer um projeto por fazer. Se surgiu essa temática, surgiu a partir de uma necessidade. A gente não faz projeto por boniteza. Do nada, né? Do nada, pois é. A gente faz projeto porque surgiu uma necessidade e ele tem que ser lançado numa escola para que dê voz a todos os estudantes, a todas as pessoas que ali fazem parte, né? Para que a gente saia dali com, não só com uma reflexão, mas com ação também. Uhum. Que a gente conviva com a diversidade de forma mais simplificada, com um olhar mais sensível, né? Mas estou olhando aqui de Segala, tem aqui na página 23, ela fala na palavra caridade, opressão e compaixão. A gente não pode ter essas palavras, né, como o coitadismo, como a gente falou aqui na estante, em relação ao ser humano. Pelo contrário, a gente tem que respeitar. Respeito é bom e todo mundo gosta, né? Pois é, respeitar, dar oportunidade e construir laços de amizade realmente. Construir um laço que torne o ambiente mais agradável, mais leve, mais humano. É isso que está precisando numa escola, numa sociedade em si. Né? A questão da humanização, Perfeito. a questão de uma acessibilidade, dar espaço do outro ir e vir com autonomia, com dignidade. Está faltando isso. Então, que esse projeto, no final, traga toda essa aprendizagem, humanização. Para Dentro todos. dessa humanização para todos, vem ali o respeito mesmo, o amor ao próximo, né? E perceber que eu aprendi X, mas ele não aprendeu, ele aprendeu Y. Tudo bem, é normal ser diferente. Faz parte. Isso, Gilberto Gil e Preta Gil, a música que eles cantam, normal ser diferente. E é normal ser diferente. Claro. Graças a Deus, porque a nossa sociedade, por ser tão diversificada, a gente aprende. Né? Só fico triste na questão da diversidade, na desigualdade social. Isso me entristece muito, porque uns são ricos demais e outros são miseráveis. Isso é desumano.
Então, trazendo essas temáticas dentro da diversidade, dentro da inclusão, que não é só a inclusão de pessoas, a inclusão social, vai gerar uma discussão que com certeza vai deixar muitos angustiados, mas não vão deixar muitos paralisados. Pelo contrário, a gente tem que se mexer, se mover, agir. Eu tenho que fazer a diferença. A filosofia nos explica muito bem que a angústia faz parte de um contexto da aprendizagem. Talvez o principal fator da aprendizagem seja exatamente a angústia. A angústia de saber que tudo que sei é que nada sei, como nos ensinou o grande Sócrates. Professora, nosso tempo está chegando ao final, mas ainda temos 2 perguntinhas antes das suas considerações finais. Pronto. Enfim, e os riscos que se correm num projeto como esse? Quais seriam os possíveis riscos, as possíveis armadilhas, os possíveis equívocos que venham nos acometer, nos conduzir a erros? Esses seriam os nossos maiores desafios, Pro? Grandes desafios. Porque o que a gente já vem falando aqui, na questão de compaixão, isso não pode existir, é um grande erro. A gente tem que ter cuidado de se bater muito na tecla. A questão de causar o capacitismo é um grande erro. A gente tem que desconstruir essa palavra, né? E se tornar o outro um ser móvel, capaz, independente. Oportunizando, oportunizar, né? Isso, oportunizar. Né? E a questão também da gente ter muito, muito cuidado no aprender a conviver mesmo. Eu não sou uma bengala, eu não sou uma sombra, eu sou um mediador. A gente colega, a gente aluno, a gente gestor, a gente tem que ser um mediador. Por exemplo, meu aluno, se ele tem tal deficiência, ele tem que seguir um regimento escolar. Não é porque ele tem uma deficiência intelectual que ele pode agredir, que ele pode desconstruir algo que foi construído com tanto cuidado numa escola, num ambiente escolar, e por isso não vai receber uma punição. A gente tem que ter esse olhar porque existe um regimento. Então é apresentar a todos os colegas que o regimento é para todos. A inclusão não é só para o meu aluno com deficiência, a inclusão é para todos. Então todos devem seguir sim um regimento. E perceber também se tem aluno que tem audição sensível. É um erro que a gente tem que ter muito um olhar sensível. Se ele tem uma audição muito sensível, ele não está se adaptando à escola, a gente tem que chamar a família, convidar para ficar em casa um tempo, ser assistido em casa. O profissional de apoio pode sim assistir em casa até ele acalmar, ver o medicamento. Tudo isso é inclusão. Por isso que eu falo, não é só matricular, existe todo um contexto ao redor. Né? Então, eu tenho essa sensibilidade. A gente tem que ter muito cuidado para não errar de forma que acaba sendo gritante. Como achar o outro como coitado, como achar como doente, como doido. Não, eles não são. São pessoas. Porque também é um vacilo nosso acreditar que a gente vai trabalhar com um projeto cuja dimensão é infinita como esse, e a gente achar que não vai cometer erros, né? Então, achar que não vai cometer erros, talvez seja o primeiro dentre todos os erros que a gente vai cometer. Mas é saber que os erros podem ser minimizados se tivermos um pouco de concentração para evitar parte deles. Isso, que antes desse projeto iniciar, é interessante ter uma discussão, um estudo em cima de cada realidade, para que seja realmente traçado o caminho, seja realmente traçado meta, para que possa não errar tanto. Né? E se errar, como você falou, já buscar minimizar, buscar corrigir, porque foi algo estudado antes, né? Foi algo pensado antes. Então, discutir com as turmas qual temática trazer, porque inclusão e diversidade é vasto. Então, a gente pode delimitar para não errar tanto. Cada turma pode trazer uma temática dentro da inclusão e diversidade, cada turma estudar realmente para que haja detalhes, haja fundamentação teórica, haja prática, realidade dentro por exemplo, vocês vão trabalhar no Silvia Brito. Então, quais são as carências do Silvia Brito para a gente trazer para esse projeto? Quais são as problemáticas do Silvia Brito voltada à diversidade e inclusão? Para a gente trabalhar em cima dessa realidade. Não trazer realidades de fora, já que dentro nós temos. Então, vamos trabalhar nesse projeto dentro. E depois a gente pode estender. Porque quanto mais a gente delimitar, pode errar menos. Perfeito. Eu até diria também, como sugestão aqui aos colegas professores, que os conteúdos que são trabalhados no dia a dia possam ser diretamente vinculados
a temática da diversidade e inclusão devam ser vinculados, porque assim a gente faz realmente o que a professora está dizendo, faz um trabalho muito mais voltado para as necessidades muito mais locais, ainda que pensemos global, mas possamos agir local, né, Pro? E uma última pergunta aqui, professora. O que a professora recomenda para nossos estudantes para que eles possam dar o primeiro passo, a fim de que se envolvam mergulhando de cabeça num projeto que se chama diversidade e inclusão? Qual seria o primeiro passo para os nossos queridos estudantes silviabritanos? Diga aí. Eu vou até repetir um pouco da anterior. Uhum. Primeiro, o que eu quero apresentar? Qual a problemática da Uhum. minha turma? Se for por turma, vê isso, né? Qual a problemática que a gente, em grupo, pode discutir, analisar e partindo desse problema, vamos falar assim, eu buscar caminhos através dos estudos, através da minha realidade. Partindo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós temos alunos cadeirantes na nossa escola. Então, a gente não sabe lidar com esse aluno cadeirante, esse colega cadeirante, porque ele não fala, ele não caminha, ele fala com o corpo. Então, o que trazer de temática na minha turma para que eu lance como uma apresentação, para que a sociedade possa se sensibilizar em relação a essa realidade? Então, eu vou trabalhar, vou estudar sobre a paralisia cerebral, vou estudar sobre a questão da prática, vou estudar sobre a questão de como inseri-lo na sociedade, a questão da acessibilidade. Ele é cadeirante, ele está tendo acessibilidade na escola, está tendo rampa na escola, então a gente trazer isso, criar campanhas, não está tendo acessibilidade na escola, não está tendo acessibilidade nas calçadas, construir campanha para que estenda essa ideia para a sociedade pombalense, porque precisa de acessibilidade. Ou seja, partiu do meu colega que tem paralisia cerebral, e aí eu fui buscar caminhos. Então, a gente conhecer o que realmente eu quero apresentar, ver o problema e lançar caminhos. Inclusive, eu percebo muitas vezes que os estudantes costumam falar, principalmente nos últimos anos, né? Quando a gente pergunta, né, qual a grande dificuldade? A grande dificuldade é realmente de aprender aquele conteúdo como gostaria e tal e tal. Bom, aí tem dois problemas que podem estar envolvidos aí. O primeiro é a base, que você talvez não tenha uma base sólida o suficiente para aprender aquele conteúdo que foi apresentado a você depois. Mas um outro problema também pode ser um pouquinho mais de tempo destinado ao próprio estudo, como a professora fala, um pouquinho mais de pesquisa, um pouquinho mais de concentração no que está fazendo, que é mais do que atenção. Atenção é quando você observa com detalhes o que está em seu redor. Mas concentração é aquilo que parte de dentro de você. Então tem um quê a mais. Talvez para o nosso alunado também seja interessante o mergulho na pesquisa, no estudo, como a professora mesmo cita. Aliás, são alunos de ensino médio e estão se preparando aí para uma vida adulta, para uma vida acadêmica, para uma vida profissional e por aí vai, não é isso, Prof? Isso, e nessa faixa etária a gente já sabe qual é o melhor horário para estudar, qual é o melhor horário para pesquisar. Porque eu sabia que o meu melhor horário para estudar para uma prova era 5 horas da manhã. Eu acordava 5 horas da manhã, que eu estava com o cérebro fresquinho e eu conseguia aprender melhor. Então a gente sabe o nosso horário de ter um melhor conhecimento, de assimilar melhor o conteúdo, né? Construir um trabalho em grupo e que a gente ser objetivo. Não é bater papo em grupo, não. É traçar o caminho da pesquisa e a gente está marcando palavra-chave. Em cima daquela palavra-chave que a gente está estudando, a gente discutir, abrir uma roda de conversa com o grupo para que no projeto comece realmente a apresentar o que foi de fundamentação teórica e o que faz parte da nossa realidade, do nosso contexto, que é a Escola Silvia Brito. Beleza, conversando aqui com a professora mestra Sara Santos sobre diversidade e inclusão. Esperamos que essa entrevista tenha sido bastante útil para toda a comunidade do Colégio Silvia Brito, sobretudo para aqueles que estarão envolvidos a partir deste momento e sobretudo de amanhã em diante, no projeto Diversidade e Inclusão, que é o da terceira unidade do Colégio Silvia Brito. Agradecer à professora, pedir para que a professora faça aqui as suas considerações finais para essa entrevista de hoje e sem esquecer de que temos aqui uma dica
da Mestre. Tem um quadro aqui que é a dica do mestre e a gente não pode esquecer, tem direito inclusive à vinheta e junto com as considerações finais da professora, ela vai dar a dica da mestra. Professora Sara, por favor, com a palavra para encerrar o nosso bate-papo de hoje. Gostaria de agradecer a todos aqueles que estão aí assistindo a gente, curtindo, participando, mandando algum comentário, isso é bastante legal também. Agradecer mais uma vez as imagens aqui do profissional Guilherme Malta, que também é responsável pela edição dos nossos quadros quando eles precisam ser editados, reeditados, organizados para irem ao ar e assim atender melhor a você que está aí em casa nos assistindo e nos prestigiando, tá bom? Professor Songival vai ficando por aqui, mas antes disso, a professora Sara com as suas considerações finais e a dica da mestre do dia de hoje. Respeitar a diversidade, né, professor Songival? Que a gente, nosso século XXI está cada vez mais diversificada, mais múltipla, a gente fala isso, incluir cada vez mais, oportunizar cada vez mais. Fazendo isso, é o primeiro passo para a gente viver bem e ser feliz. Na verdade, amar acima de tudo. Muito bem, obrigado pela participação, professora. Até a próxima. Que dê tudo certo também. Estou sabendo que está vindo um evento aí bem legal aí da sua própria, que faz parte já da sua ação todo ano, né? Então que dê tudo certo. Setembro promete e a gente vai seguindo aí nessa pegada e sempre agradecendo pela sua participação e pela sua relevância no contexto da educação de Ribeiro do Pombal e região, professora. Eu que agradeço e não é fácil trabalhar a inclusão, porque a discriminação, o preconceito é muito grande, não é fácil, mas nem por isso eu desisto, pelo contrário, eu estou construindo pontes cada vez mais e essas pontes estão sendo ampliadas para que a gente abrace, a gente dê as mãos e a gente oportunize cada vez mais. Meu muito obrigada pelo convite, desejo sucesso à Escola Silvia Brito, parabenizo novamente por essa ação e tragam sempre, incluam sempre, que vocês vão viver melhor. Muito bem, encerrando o nosso Construindo Saber hoje, falei com a professora Sara Santos, agradecendo aqui as imagens e edição do Guilherme Malta e a parceria Canabrava FM, programa Construindo Saber e Colégio Silvia Brito. Tchau, tchau, aquele abraço, a gente se vê aí no canal do Songival e no Instagram Songival Santos, beleza? Abraços, me queiram bem porque não custa nada. Aos amigos, tudo de bom. Aos inimigos, a leitura. Nada mais do que isso. Valeu! Ok. Aí o microfone deu certo. Canal do Songival.